Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do primeiro D, E e G, referente à semana do dia 14/9 a 18/9. O conteúdo dessa semana é o Império Bizantino e o mundo árabe. A habilidade dessa semana é reconhecer a importância de valorizar a diversidade nas práticas de religião e religiosidade dos indivíduos e grupos sociais. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler o texto atentamente e assistir a videoaula para conseguir realizar a atividade avaliativa solicitada. Vocês vão acessar o link no final do slide para responder o formulário com a avaliação. A atividade dessa semana será utilizada a plataforma do Google Formulário. Então, vocês só precisam acessar esse formulário que vai estar no final do slide e também na descrição do vídeo para responder as questões. As devolutivas também serão feitas pela plataforma do Google Formulário. Por lá eu consigo verificar o que vocês responderam e dar o feedback em cada questão. E-mail para tirar dúvida é o elisasilveira@prof.educacão.sp.gov.br. Então vamos entender um pouco sobre o Império Romano do Oriente, também chamado os Bizantinos. Enquanto na Europa Ocidental o Império Romano se desagregava, sofrendo invasões bárbaras e a formação de novos reinos, na parte oriental do Império Romano a situação era totalmente diversa. Na aula anterior eu falei sobre o Império Romano Ocidental e as invasões bárbaras. É só acessar a aula para ver esse conteúdo, a aula da semana passada. Continuando. Desde o século IV, quando os filhos do imperador Teodósio herdaram as duas metades do Império Romano, a parte situada a leste e com a capital em Constantinopla prosperou. Durante 1000 anos, uma mistura de influências romanas, gregas e orientais criou uma civilização com características originais, cujas maiores contribuições situaram-se no campo da arte e da cultura. Ao mesmo tempo, partindo da região da Península Arábica, um povo nômade, habitante de regiões desérticas, iniciou sua expansão em direção à Ásia e à África, impulsionado pelas palavras de um profeta de nome Maomé. Chegou a invadir a Península Ibérica, deixando sinais de sua presença na arquitetura e na língua de seus habitantes. A parte oriental do Império Romano passou a ser também denominada Império Bizantino, pois sua capital era uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. No século IV, sob o governo do imperador romano Constantino, a cidade foi reformada e recebeu o nome de Constantinopla. Atualmente pertence ao território da Turquia e chama-se Istambul. A localização de Bizâncio entre a Ásia e a Europa permitiu-lhe um intenso desenvolvimento comercial. Produtos do Extremo Oriente, tais como sedas, especiarias e marfim, eram revendidos na Europa Ocidental, juntamente com os produtos locais, como tecidos, joias e artesanato fino. Essa grande movimentação atraiu para a cidade comerciantes de todas as nacionalidades. Constantinopla tornou-se a capital do Oriente, abrindo uma enorme população, embora o Império Bizantino possuísse outras grandes cidades, como Niceia, Antioquia, Salônica ou Alexandria. Algumas delas situavam-se em regiões férteis e produziam importantes itens agrícolas, como trigo ou uvas, para a produção vinícola. A organização política tinha como expressão máxima a figura do imperador, o qual, auxiliado por inúmeros funcionários, comandava o exército e liderava a igreja, que se autodenominava ortodoxa. O imperador era, portanto, muito poderoso e considerado um representante de Deus na Terra, chegando mesmo a ser retratado com uma auréola
em torno da cabeça. Com a igreja local estivesse subordinada à sua autoridade, foi havendo um afastamento cada vez maior em relação à igreja ocidental que obedecia ao Papa. Mais tarde, esses laços foram rompidos definitivamente, existindo até hoje a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Além da rica nobreza, também os comerciantes e artesãos tinham uma situação econômica privilegiada. Os camponeses, entretanto, viviam sob um regime de escravidão e pobreza. Esse texto foi produzido por Rainer de Souza e está no site História do Mundo. Para quem quiser, é só acessar esse link. Então, vamos ver aqui no mapa a extensão do Império Bizantino. Vamos lá. Aqui dá para perceber que o laranja seria o Império Ocidental. Então, toda essa demarcação aqui em laranja, olha, que eu estou passando o cursor, era o Império Romano Ocidental, tá? E aí aqui a gente encontra Roma, né? Aqui essa botinha se torna depois Itália. Vamos ver um nome aqui, Paris, aqui em cima. Tudo isso era o Império Romano Ocidental. Agora, o em roxo é o Império Oriental, o Império Bizantino. Então, toda essa extensão aqui, que eu estou passando o cursor, era o Império Bizantino. E aqui está Constantinopla, tá? Que é a capital do Oriente. Mesmo tendo as outras cidades que também eram grandes, mas aqui, como tinha essa relação entre Ocidente e Oriente, tinha uma percussão muito grande, né, um trânsito muito grande de comerciantes de culturas diferentes. Então, se tornou a capital do Oriente. Chegamos na parte mais esperada, atividade avaliativa. O que eu quero que vocês façam? Como eu disse, a gente vai usar a plataforma novamente do Google Formulário, então vocês vão acessar esse link aqui, que também vai estar na descrição do vídeo, para responder as questões referentes a essa videoaula, que é referente a esse texto que fala sobre o Império Bizantino. É só isso por essa semana, galera. Até a próxima!